Glória a Deus, paz seja contigo. Evangelho quadrangular. Minha amada, a palavra do Senhor, ela nos orienta da seguinte forma: examinais as Escrituras, porque dela nós acharemos vida eterna. Muitos e muitos anos que eu tenho no ministério, e sempre, quando eu ouvi alguns símbolos, os 4 elementos que eu chamava por falta de conhecimento, nunca poderia imaginar que aqueles 4 elementos seriam um evangelho quadrangular. Um evangelho que não nasceu do coração de uma senhora, numa época difícil, mas sim do coração de Deus. Um projeto que foi trazido do coração de Deus. Um projeto que o Evangelho iria se propagar, alcançar vidas, o Evangelho quadrangular. Um Evangelho que nasceu no coração de Deus. E para falar desse Evangelho quadrangular, não tem como a gente esquecer um dos principais pilares do Evangelho quadrangular. Um vaso de honra que o Senhor abençoou, colocou sonhos, colocou desejos e se transformou em realidade. Isso nós estamos falando da nossa fundadora, Aimee Semple Pecson, uma jovem que nasceu em Ontário, no Canadá, e trouxe esse desejo do coração de Deus em Orlando. Numa campanha de avivamento, a Aimee recebe uma revelação do Senhor, aonde está descrito ali no livro de Ezequiel, capítulo 1, do 1 ao versículo 28, onde dá uma visão dos 4 elementos. No livro de Ezequiel, ela teve a revelação do Senhor, e ali mostrava 4 faces: o rosto de um homem, o rosto de um leão, o rosto de um boi, o rosto de uma águia. E ali em seu coração ela sabia que estava recebendo o Evangelho quadrangular, que são as bases das 4 doutrinas cardinais do Evangelho quadrangular. O rosto de um homem, simbolizando com que Jesus Cristo, o Salvador, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que veio para salvar o aflito, aquele que veio para dar vida a quem não tinha vida. O rosto de um leão, Jesus como o batizador, porque nós sabemos que sem o Espírito de Deus nós não conseguimos fazer nada. Nós podemos conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas nós precisamos do Espírito de Deus. Sejamos batizados com o Espírito do Senhor, porque é Ele que convence da justiça, do pecado e do juízo. E o rosto de um boi, símbolo do médico, da cura divina. Porque na sua passagem terrena aqui, Jesus curou e deixou aos seus discípulos também esse dom. Que coisas maiores fariam os seus discípulos. E o rosto de uma água, simbolizando Jesus Cristo, há de vir, há de voltar. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, como diz o livro de Hebreus. Resumidamente, nós falamos das 4 doutrinas cardinais do Evangelho quadrangular: a salvação, o batismo com o Espírito Santo, a cura divina e a segunda vinda do Rei Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O início da igreja no Brasil. Com a visão missionária, 2 pastores, Harold Williams, auxiliado por Jesus Hermínio Vasque, teve início na cidade de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, o início da igreja do Evangelho quadrangular no Brasil.
Eu creio que isso são desejos que já foi colocado por Deus em seus corações. Nessa visão no campo missionário de semear a palavra. Depois de passar algum tempo em Poços de Caldas, como já visto, foram para a cidade de São João de Boa Vista em 15 de novembro de 1951 e fundaram a Igreja Evangélica do Brasil, o qual era um ramo autônomo da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular, e seguir a doutrina base, sua doutrina básica. O nome atual, Igreja do Evangelho Quadrangular, passou a ser chamado e usado em janeiro de 1958, após uma decisão tomada em uma convenção nacional realizada pouco antes. O Evangelho Quadrangular, nascido do coração de Deus, tudo projetado de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, até o seu brasão, os seus emblemas. A cruz representa a nossa redenção, a pomba, o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, o cálice, a cura e a coroa do Rei dos Reis, do Rei que há de vir. A segunda doutrina cardinal do Evangelho Quadrangular, o símbolo, a pomba, tipificando o Espírito Santo, o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Terceira doutrina cardinal do Evangelho Quadrangular, na visão da Aimee, no livro de Ezequiel. O terceiro rosto da visão de Ezequiel era como o rosto de um boi, o qual simboliza Jesus Cristo como médico divino, aquele que cura, aquele que sara, aquele que liberta. E no Evangelho de Marcos, nós mostramos ele como servo, aquele que veio para servir. O boi também tem suas características de carregarem suas cargas. Esse é o Evangelho segundo, o Evangelho de Marcos segundo escreveu Jesus. Aquele que veio para servir, aquele que veio como servo, aquele que veio para ser humilde, que veio levar sobre nós toda a carga, levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E por fim, a quarta doutrina cardinal do Evangelho Quadrangular, o rosto de uma águia, que está descrito no livro de Ezequiel. O quarto rosto visto por Ezequiel foi um rosto de águia, o qual representa Jesus como rei que há de vir. No livro de Mateus, que é tipificado a pessoa de Jesus como rei, que aquele que há de vir, aquele que voltará, dando esperança ao Evangelho, dando a esperança à promessa de uma segunda vida, de um rei que vem para reinar conosco. Essa é a quarta doutrina cardinal do Evangelho Quadrangular. A quarta doutrina cardinal do Evangelho Quadrangular, gostaria de falar um pouco sobre a cor roxa ou púrpura, que está no topo da bandeira. A quarta doutrina cardinal do Evangelho Quadrangular está simbolizada em sua bandeira pela cor púrpura ou roxa, o qual tipifica Jesus como um rei que há de vir. Essa se encontra em quarto lugar, de cima para baixo, e essa cor em toda a história vem sendo associada sempre com a realeza, pois as roupas, os tecidos nesses eram muito raros, caríssimos, tornando-se por isso acessíveis somente às famílias nobres, provando a realeza de Jesus. Então é um evangelho que nasceu do coração de Deus, um evangelho trazido do coração do Pai,
um evangelho de salvação, um evangelho de libertação, um evangelho de compromisso, um evangelho de libertação. Então, esse é o evangelho e as doutrinas quadrangular, trazida diretamente da única fonte, que é a Bíblia. Todos os seus preceitos, todas as suas considerações nunca foi tirado do nada, não apareceu do nada. Sempre tem um respaldo bíblico. E o respaldo é que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta e Jesus voltará em nome de Jesus. Toda a Escritura, toda a divindade trazida pela Bíblia, todo o respaldo bíblico, todas as orientações bíblicas. E nós sabemos que a Bíblia é um livro de alto padrão moral, que tudo que é correto, certo, é lícito. Então estes são as doutrinas, o Evangelho que salva, que cura e que liberta. E é um Evangelho de esperança, porque aquele que escreveu um testamento, deixou um testamento escrito, ele já validou esse testamento. E aqui dá uma esperança que ele voltará. Amém.